Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um- uma ótima semana para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Louvado seja Deus, que todas tenham passado um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para a palavra do nosso Deus, minhas amadas irmãs, e caminhar, chegar nas famílias, chegar nos corações, aleluia, para que as vidas, aleluia, venham ser transformadas, porque Jesus transforma, ele não melhora a vida, ele mesmo transforma a vida do ser humano, a família, meu Pai, porque família, minhas amadas irmãs, é herança do Senhor, é promessa de Deus, é herança do Senhor, a família. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou com a palavra de Deus aqui em mão, no livro de Mateus 13, Mateus 13, e a partir do verso 1, que nos diz assim: a parábola do semeador. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava ao pé, na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente, aleluia, caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-lhe. Outra parte caiu nos pedregais, aonde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Louvado seja Deus. Aleluia. E outra caiu em espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 70 e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E crescendo-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que fala por parábola? Ele respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os ministérios do reino dos céus. Aleluia. Mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se terá e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem se será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque ele vendo não vê, ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpre o profeta Isaías, que disse: ouvindo ouvirei, mas não compreendeis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau agrado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Aleluia. Louvado, minhas irmãs, seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui fala para mim e para você, minhas amadas irmãs, sobre o semeador. O semeador simboliza, pela palavra de Deus, minhas amadas irmãs, aquela pessoa que Deus ouve a palavra, mas muitas vezes ouve a palavra, ouve no ouvido e sai no outro, acha bonito, gosta, mas não passa disso. Tanto que diz, o próprio Jesus falou aqui, o semeador saiu a semear. Quer falar o quê? Falar a palavra. Falar da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Uma chega numa terra, ouve, gosta, acha bonito, mas não se aprofunda na palavra. Ou seja, não quer permanecer na palavra. Acha bom e bonito de momento. Muitas vezes, na hora que está precisando de Jesus, preciso de uma cura ali, vou para a igreja ouvir a palavra. Ouvi a palavra, Jesus me curou, fez ali um milagre e pronto.
Não sai, não passa disso. E outra, aleluia, louvado seja Deus, como diz a palavra. Outra parte caiu em predigais. Não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Ou seja, não tinha um coração, uma mente verdadeiramente, aleluia, para a palavra de Deus. Não quis ou não quer saber da palavra. O coração ali gosta, mas contudo se esquece de Deus. O tempo, os cuidados da casa, os afazeres da vida, aleluia, esquece de permanecer na presença do nosso Deus, que é da palavra do Senhor. Para que Jesus chegue na vida e venha fazer a obra que Ele quer fazer. Curar, libertar, restaurar, renovar, trazer aquele que está de volta para os caminhos do Senhor. Para que a semente que é a palavra de Deus entre no coração e ela fique ali no coração firme. Ela venha dar fruto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está falando aqui de várias sementes, de várias maneiras, minhas amadas irmãs. Quer dizer, de gente de todas as espécies, de todos os tipos. A maneira que cada uma aceita a palavra de Deus. Porque eu e você temos que aceitar a palavra de Deus como ela é. Eu aceitar a palavra de Deus na minha vida ali só no momento. Vou para a igreja, acho bonito, gosto, beleza, joia. Estou precisando de algo da parte de Deus, eu vou para a igreja, lá eu oro, lá eu peço, Jesus me dá. Depois eu estou nem aí mais para ir para a igreja para ouvir a palavra. Porque o que eu queria, Jesus já me deu. Então eu preciso de Jesus na hora que eu estou precisando. Isso aí mostra que terra eu sou. Que tipo de terra eu sou diante do Senhor. Se eu quero Jesus ou se eu quero as bênçãos de Jesus. Essa é o tipo de semente que Deus falou aqui. Que o próprio Jesus falou aqui. Para mim e para você. Que eu e você temos que ser o quê? Uma semente. Uma terra. Aleluia, que aceite a palavra e essa palavra entre nessa terra que é o nosso coração. E ele venha dar o quê? Os frutos para o reino do Senhor. Não queira Jesus só no momento, no instante, naquela hora. Que eu preciso de Jesus, Ele me curou. Beleza, acabou-se. Esqueço do meu Jesus e vou viver a minha vida do meu jeito. Vou ver a vida como eu quero viver. E esquecemos, muitas vezes, minhas amadas irmãs, de dar valor, de dar atenção, de querer esse Deus tão lindo que Ele é. Para que Ele está aqui dizendo aqui, embaixo. E nele se cumpra o profeta Isaías, que disse: ouvindo ouvirei, mas não compreendeis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau agrado com os seus ouvidos. Quer dizer, eu ouvo a palavra de Deus, mas acabou. Ouvi, fui para a igreja, beleza. Fica para lá e eu fico para cá. Então eu ouvi de mau agrado. Aquela palavra ali não entrou dentro do meu coração. Não entrou no meu coração. Por quê? Porque eu não quis. Eu fui só por ir para a igreja. Eu ouço a palavra só por ouvir a palavra. Mas quando eu abro o meu coração para Deus, e eu quero ouvir a palavra de Deus, aleluia, eu quero saber quem é este Deus, Ele chega fazendo as maravilhas na minha e na tua vida. Porque está aqui falando, aleluia, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu cure. Aleluia. Oh, que palavra extraordinária. Ouça com os ouvidos. Aleluia.
Ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. E se converta e eu o cure. Ó, que palavra! Que palavra poderosa é essa? Que Deus quer fazer, minha amada irmã, na minha e na tua vida. Ouça com o ouvido e compreenda com o coração. E se converta para que Ele venha e nos cure, nos liberte. Que a palavra entre no nosso coração e ela fica plantada dentro do nosso coração para que Ele venha fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, minhas amadas irmãs. Dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque Deus, aleluia, Ele é um Deus de vida. Ele é vida. Ele está aqui falando, a palavra dele é muito perfeita. Ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. O nosso coração tem que estar aberto para Jesus todo o tempo, toda hora. Aleluia. Não podemos deixar mágoa não entrar no nosso coração. Não podemos deixar nada que não seja de Jesus dentro do nosso coração. Para que o nosso coração esteja leve, esteja limpo, para que a palavra venha entrar e venha fazer o mover de Deus dentro da minha vida. É no meu coração. Palavra de Deus, aleluia, o próprio Jesus está aqui falando. Aleluia, pela palavra. Que ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. E se converta e eu o cure. Que faz essas maravilhas na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs? Só Jesus tem o poder de fazer. Só Deus é poderoso na minha e na tua vida, dentro da tua casa. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer restaurar, trazer aquele que está afastado dos caminhos dEle, de volta para os caminhos dEle. Mas para isso chegar na minha vida e dentro da minha casa, eu tenho que ter dentro do meu coração, 24 horas, a palavra. Compreender, entender, pedir ao Espírito Santo de Deus. Eu digo que é o meu professor, que ele me ensine a palavra dele, como ela é. Não é como eu acho, como eu penso, como eu imagino, não. Porque a verdade não está no que eu acho, no que eu penso, no que eu imagino, não. A verdade está na palavra. É a palavra que faz. Ela que nos... A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, minhas amadas irmãs. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho que crer nesta palavra. Eu tenho que confiar nesta palavra. Por muitas vezes, minhas amadas irmãs, estamos ali pedindo algo da parte do Senhor. E os nossos olhos humanos não estão vendo nada diferente. Não está acontecendo nada. Mas Deus está no silêncio. A palavra dele diz que Ele está trabalhando a meu favor e ao teu favor. Cabe a mim e a você, minhas amadas irmãs, esperar nesse Deus tão grandioso que Ele é e tão poderoso, que só Ele tem o poder de fazer algo na minha e na tua vida. Esta palavra, minhas amadas irmãs, eu estava pedindo a Deus. Gravei o vídeo sexta-feira e eu fiquei pedindo a Ele esta palavra para me pregar hoje, segunda-feira. Ele veio me dar esta palavra ontem de noite na igreja. Para estar lá pregando a palavra. Esta palavra. E Ele entregou para mim. Falou comigo. Botou no meu coração de eu pregar esta palavra hoje aqui no vídeo, minhas amadas irmãs. Então a palavra é de Deus. É Ele que faz o mover. Mas eu e você, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus, temos que confiar. Eu estou orando por cada uma de vocês, por cada inscrito deste canal. Eu estou orando pela vida de cada uma. Eu não conheço, não sei quem é, mas o meu Deus que eu creio, que eu confio nesse Deus, que fez os céus e a terra, o Deus da Bíblia, que só há um Deus. Só há um Deus, uma verdade que é a palavra. Estou orando por cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. E agradeço por cada uma que se inscreve nesse canal. Obrigada de coração.
Obrigada de coração, minhas amadas irmãs. Peço a Deus que Ele me dê sabedoria. Estou aqui é pela palavra de Deus. Para que esta palavra, minhas amadas irmãs, chegue nos corações de cada uma de vocês, nas suas famílias, e haja cura, libertação, para que a família venha ser abençoada, para que a família venha ser liberta e venha ter salvação. Que é o mais importante numa vida, minhas amadas irmãs, se chama salvação. É o que eu peço a Deus. É que Ele me dê sabedoria para falar da palavra dEle. E eu agradeço a vocês de coração, por cada uma que se está se inscrevendo. Mas é pela palavra. É a palavra. O que importa na minha vida é a palavra. E que entre dentro da sua casa, que entre dentro do seu coração, Ele venha fazer o efeito que Deus quer fazer. Porque é Ele que faz. A obra é dEle. Eu só estou aqui sendo um instrumentinho pequenininho na mão dEle. Para que eu venha falar da palavra dEle. Que a palavra entre dentro da sua casa, entre na sua vida e venha fazer aquilo que Deus quer fazer dentro da sua vida e na sua família, minhas amadas irmãs. Sou muito grata. E peço que vocês, minhas amadas irmãs, espalhem essa palavra. Aperta aí o seu like para que a palavra venha entrar mais nos lares, mais nas famílias venham conhecer esse Deus tão maravilhoso e poderoso que Ele é. Porque hoje eis-me aqui. Não é por mérito, nem por merecimento, mas é pela misericórdia do meu Senhor. É a misericórdia dEle que nos levanta cada manhã e nos põe em pé, para que chegamos na presença dEle e fazemos aquilo que Ele quer que Ele faça na nossa vida. Porque o que importa na minha vida e na tua vida é ter Jesus verdadeiramente. Muitos pregam isso, pregam aquilo, mas eu prego a oportunidade que o Senhor me dá é pregar a palavra. Palavra de Deus, minhas amadas irmãs, é vida, é cura, libertação e é salvação. Isso é o que importa para uma vida, para um ser humano. Ser salvo, ser liberto. Porque quando a palavra de Deus, ela já é rica e próspera por ela só. Porque o dono dela é o dono do ouro e da prata. Tudo o que Ele precisa, que você precisa, Ele sabe o que você precisa. E Ele não deixa faltar nada dentro da sua casa. Porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Então a palavra dEle é que tem que ser falada. Tem que ser pregada. O amor, a verdade, a libertação, a conversão, cura. Porque Ele cura. Ele liberta. Falo isso testemunho de mim mesmo. Louvado seja Deus. Porque eu tive uma depressão. E hoje, para a honra e a glória do nome do meu Deus, não tomo nada. É como se eu nunca tivesse tido. Porque Ele faz. Quando você crê nesta palavra aqui, ó. Quando você crê nela, está crendo no próprio Deus. Porque Ele é Deus, Ele é a palavra. Lá em Isaías 53, verso 4, minhas amadas irmãs. Ele levou nossas dores, nossas enfermidades e nossos sofrimentos. Ele cravou na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Quando eu creio nesta palavra, confio nela, procuro andar em obediência com meu Jesus, eu tenho tudo isso na minha vida. Por mais que a luta apareça, porque estamos aqui no pó dessa terra. E Ele disse, no mundo tem aflições, mas tem bom porque eu venci o mundo. As bênçãos vêm sobre a sua vida. Porque Deus é um Deus justo e é um Deus fiel. E essa palavra aqui, que é a palavra semente, entre no seu coração. Para que eu e você vimos ser uma terra boa, uma terra próspera, para que chegamos no reino de Deus, que é o mais importante, se chama salvação da minha vida e da tua família, e dentro da tua casa e na minha vida, e dentro da minha família. Minhas amadas irmãs, que Jesus te abençoe. Jesus te cubra de bênção. Se está doente, sinta-se curada. Em nome de Jesus. Sinta-se curada. Em nome de Jesus. Porque quem faz é Ele. Quem cura é Jesus. Sinta-se curada em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.